Graça e a paz do Senhor, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos na nossa série de estudos sobre o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos estar fazendo a leitura, uma breve explicação, e com a graça de Deus também vamos extrair lições para podermos aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus é a bússola do crente, é a nossa regra de fé e de conduta. É com ela que nós podemos alcançar coisas maiores da parte de Deus, podemos ter uma vida abundante, abençoada, próspera, segundo aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina, segundo o coração e a vontade de Deus para nós, tá bom? Então vamos que vamos, apertem os cintos, abra o seu coração, deixa Deus falar com você através do texto sagrado. Atos 20, versículo 1 diz: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte de judeus contra ele. Quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois de 2 dias dos pães asmos, navegamos de Filipos. Em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos 1 semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbais, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra, quando se reuniu conosco em Assos. Recebemo-lo a bordo e fomos para Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos de fronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos, e 1 dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecoste em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas, provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-lo ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual
O Espírito Santo vos constitui bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai e lembrai-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos vivificar e dar herança entre vós todos, os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhou-se e orou com todos eles. Então houve um grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. E entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até ao navio. Atos, capítulo 20, de 1 até o 38. Mas que lições preciosas podemos aprender através do livro de Atos, capítulo 20, em especial aqui, é o nosso estudo do dia de hoje. Nós vemos aqui uma espécie de despedida que ensina a viver. Despedida que ensina a viver. É interessante que Atos 20, uma espécie de discurso, mais emocionante e instrutivo sobre liderança cristã na Bíblia. Nós vemos o que realmente é liderança cristã na Bíblia. No cenário dramático aqui da cidade de Mileto, Paulo se despede dos pastores de Éfeso. E a sua última mensagem não é um show de conquistas, mas um testemunho de integridade e um alerta solene contra os falsos lobos que muitas vezes adentram dentro dos rebanhos. Líderes verdadeiros vivem como guardiões da fé, guardiões da obra do Senhor e morrem como semeadores da palavra de Deus. Primeiro pontinho que aprendemos, a jornada do afeto. Revisitando as igrejas, Vemos Paulo aqui revisitando as igrejas, encorajando os irmãos na Macedônia e na Grécia, do versículo 1 ao versículo 6. Paulo exortava todos os irmãos. E tinha ali os seus companheiros leais, Sópater, Aristarcos e Lucas, são mencionados no versículo 4 a 5. É interessante que aprendemos aqui que liderança é cuidado relacional. Paulo não administrava apenas igrejas, ele amava pessoas. Igrejas são pessoas, não é prédio, não é estrutura, não é metodologia de trabalho, são pessoas. E Paulo amava pessoas. Depois vemos o culto que virou ressurreição em Troade. Do versículo 7 ao versículo 12, no primeiro dia da semana, Paulo estava pregando, uma espécie de reunião dominical no domingo aqui, e Eutico de repente adormece e cai morto. Mas um milagre acontece, um retorno extraordinário. Paulo o abraçou, no versículo 10, e o jovem voltou à vida, no versículo 12. E aqui nós extraímos 2 lições poderosas. Deus honra a fidelidade na pregação, mesmo em acidentes. E, em segundo lugar, o poder de Cristo ressuscita mortos e sustenta líderes exaustos, porque Paulo pregou até o amanhecer. Olha só a fome que essas pessoas tinham das coisas de Deus. Ficou a noite toda pregando, até o amanhecer. Segundo pontinho que trazemos para vocês, do capítulo 20 do livro de Atos, é o discurso de Mileto, uma outra cidade, o testemunho e alerta aqui, do versículo 13 ao 35, vemos o modelo do ministério cristão. Paulo resume o seu serviço em Éfeso em 5 coisas. Primeiro, com humildade. Ele menciona no versículo 19, servir ao Senhor com toda humildade. Será que você é uma pessoa humilde? Segundo, compaixão. Ele diz, não deixei de pregar publicamente e de casa em casa, no versículo 20. Então ele era movido por compaixão. Compaixão pelas vidas, compaixão pelas almas, pelas pessoas. Terceiro, inclusividade. Testifiquei a judeus e a gregos, ou em outras palavras, a todos.
Então, vemos um evangelho que ele é inclusivo, né? E que inclui pessoas e não marginaliza pessoas ou segrega pessoas. Quarto lugar, vemos integridade do coração de Paulo. Ninguém pode acusar-me de cobiçar prata e ouro, ele menciona no 33. Ou seja, ele sustentou-se com as próprias mãos, com o fruto do seu trabalho. Não somente eles, mas aqueles que também estavam com ele, comeram do fruto do seu trabalho. E em quinto lugar, generosidade. Deve-se ajudar os fracos, ele menciona no versículo 35. Então vemos uma advertência profética muito útil nos dias de hoje. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho de Deus, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, o Espírito Santo os constituiu, né, os líderes, os pastores, os obreiros, na seara do Senhor, como supervisores, menciona ele. Pastoreiem a igreja de Deus, comprada com seu próprio sangue. Então vemos um alerta aqui solene. Lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, diz ele, no versículo 29. E exemplos aqui quando ele menciona, até dentre vocês surgirão homens para arrastar os discípulos. Então nós vemos aqui as divisões, as facções, as separações. Infelizmente, os cismas e as cisões dentro da igreja já foram mencionadas aqui pelo apóstolo Paulo. Então, o maior perigo da igreja não vem de fora, mas de dentro dela mesma. Falsos mestres com doutrinas pervertidas, heresias, enganos perniciosos. E nós precisamos entregar tudo ao Senhor, é o que menciona no versículo 32. A entrega ao Senhor. Então, Paulo menciona, entrego vocês a Deus e a palavra da sua graça. Então, a única defesa contra heresias é a palavra da graça de Deus. Igrejas sem Bíblia são presas de lobos vorazes. Por isso, precisamos pregar a palavra de Deus, para que o nosso rebanho, as ovelhinhas, estejam cheias da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai protegê-las de lobos vorazes. Terceiro pontinho, a despedida mais dolorosa, do 36 até o final, versículo 38. Vemos uma oração e lágrimas. Ajoelhando-se, orou com todos eles. E é interessante, líderes que choram por suas ovelhas. Ministério sem lágrimas é ministério sem amor. Vou repetir, ministério sem lágrimas é ministério sem amor. E depois vemos o abraço que nunca se esquece. No 37, todos choraram muito e abraçaram o apóstolo Paulo. O motivo é porque não veriam mais a sua face. Então temos duas lições preciosas aqui. Vínculos no espírito são eternos. E a segunda lição, afeição pastoral gera lealdade em meio às crises. Então são duas lições preciosas que aprendemos aqui, tá bom? Quais são as lições, né, para nós concluirmos aqui, as lições para os líderes e a igreja nos dias de hoje? Práticas aqui, né? Aplicações práticas para nós. Primeiro, liderança é serviço, não um privilégio. Paulo lavou pés com lágrimas e suor. O líder que não serve desvia o rebanho. O líder que só quer ser servido, só quer honra, para com isso. Paulo lavou pés com lágrimas e suor. Então, o líder que não serve desvia o rebanho. Liderança é serviço e não apenas um privilégio. Também é um privilégio, mas não é apenas isso. Segundo lugar, a palavra é o escudo contra heresias. Só a palavra da graça, a palavra do evangelho, a palavra de Cristo protege da apostasia, que é o abandono da fé. Teologias que negam o sangue de Cristo geram lobos vorazes. Terceiro ensinamento, falsos mestres são inevitáveis, mas são derrotáveis. Vigilância doutrinária e relacionamento saudável salva as ovelhas contra os falsos mestres. Então, silêncio diante do erro é cumplicidade com o mal, jamais podemos fazer isso, ok? Quarto princípio, generosidade é o DNA do reino. Paulo citou Jesus, a maior felicidade em dar do que em receber. Igreja avarenta é contradição. Por isso precisamos ser generosos, por isso precisamos investir no reino de Deus, dar sempre o nosso melhor em adoração, em voluntariedade e adoração diante do Senhor como generosidade, tá bom? Então, o desafio final de Atos 20,
ele nos interroga o seguinte: para os pastores, seu ministério é marcado por lágrimas, vigilância e generosidade, ou é marcado pela busca de status, comodidade e lucro? Como é que é marcado o seu ministério? Para as igrejas, a seguinte pergunta: você honra líderes que derramam a alma por você? Examina se eles cuidam de si mesmo ou promovem heresias? Então, pense um pouquinho sobre isso. Quem são os seus líderes? Quem são os seus pastores? E todos aqui devem pensar e meditar no seguinte: todos, né? Será que você está disposto a entregar-se à palavra da graça de Deus como única defesa contra os lobos vorazes? Será que você está cheio dessa palavra do Evangelho de Jesus, a palavra da graça de Deus? Então, o grande aprendizado de Atos capítulo 20 é que nossa geração tem Apaulos que não poupam o próprio sangue e Timóteos que guardam o depósito da fé. Pois, como nos ensinou um grande pensador cristão, a igreja que abandona o modelo bíblico de liderança será devorada por lobos. Vou repetir para finalizar. A igreja que abandona o modelo bíblico de liderança será devorada por lobos. Tá bom? Então, pense com carinho tudo isso que foi ensinado, todos esses 3 pontinhos que nós passamos para vocês. O terceiro pontinho que nós aprendemos é a despedida mais dolorosa, 36 a 38. O segundo pontinho que vimos foi o discurso de Mileto, testemunho, um alerta, de 13 a 35. E o primeiro pontinho que vimos foi a jornada do afeto, revisitando as igrejas de 1 a 12, tá? E o tema é a despedida que ensina a viver. A despedida que ensina a viver, tá bom? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Quero mandar um abraço para o Nando Garcia, tia Lu, que está aqui também, a nossa querida Maida 19 do Biel, né? Nossa querida, que Deus abençoe ela em nome de Jesus, a Patrícia Genovei, Regina Ribeiro e todos os nossos amados irmãos que estão aqui conectados conosco. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Continue ligado nos nossos devocionais, nas nossas ministrações, nas nossas pregações. Vem estar conosco todo domingo. Agora já não temos mais culto no meio da semana, somente células, grupos pequenos, grupos familiares, de segunda a quinta. Sexta não temos nada, sábado é descanso. E no domingo temos 2 cultos, 9 horas da manhã e às 19 horas. Então você pode escolher Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, o culto matinal, e às 19 horas é o nosso culto principal, o culto da família, às 19 horas. Em especial, nesse final de semana, teremos o pastor Irã Góes, vai estar ministrando uma palavra do céu para o seu coração. Não deixe de estar conosco, venha estar conosco, venha fazer parte dessa família linda, família da igreja Casa na Rocha. Dr. Camargo, 4555, Zona 2, no centro de Umuarama, Paraná. Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Igreja Casa na Rocha. Ali também, se você colocar no Google, Pastor Giovanni Júnior, também aparece todas as nossas redes sociais. Siga-nos, dá um joinha, aperta no sininho, compartilhe com outras pessoas, dá um hype aí. Escreva se você assistiu todo esse vídeo, chegou ao final. Dá um hashtag, eu assisti o devocional, eu assisti o devocional. Escreva para nós a cidade de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, qual é o seu nome. Se você tiver qualquer pedido de oração, também coloca aqui nos comentários, estaremos dando um print, colocando na nossa turma de intercessão. Eu tenho certeza que a sua vida será tremendamente abençoada, tocada pelo poder de Deus através da oração do povo de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você. Aqui no link da descrição também tem todas as informações para a contribuição. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, a generosidade dos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. Seja um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo. E nós agradecemos o carinho, o afeto e o amor de cada um de vocês. Amém? Deus os abençoe. Um ótimo dia na graça e na paz do Senhor.